No centro de Minas Gerais, a quase 300 quilômetros de Belo Horizonte, existe uma cidade chamada Serra da Saudade. Essa é a menor cidade do Brasil, com 833 moradores. Não existe um hotel nesse lugar, nem transporte público. Serra da Saudade fica a quase 1.000 metros de altitude num planalto cercado de pasto e cerrado. A antiga estrada de ferro que cruzava o município foi desativada há décadas. Os trilhos foram arrancados. Quem chega aqui hoje precisa apelar para uma estrada de terra. Esse é um lugar que tem menos moradores do que alguns prédios de São Paulo. E ainda assim, na lógica da administração pública brasileira, é uma cidade como outra qualquer, com direito a prefeito, vice-prefeito, 9 vereadores e 7 secretarias municipais, entre elas, uma secretaria de turismo. A receita da prefeitura no ano passado foi de 31 milhões de reais. O PIB do município no mesmo período foi de 25. A prefeitura sozinha movimenta mais dinheiro do que tudo que a cidade produz no ano inteiro. Esse dinheiro, claro, precisa vir de fora, de um contra-cheque descontado em São Paulo, de uma fábrica em Joinville, de um trabalhador da Paraíba que jamais pisará em Minas Gerais. O caminho desse dinheiro passa por Brasília, e entre quem paga e quem deveria receber, há uma engrenagem que ninguém vê. Essa não é uma história sobre Serra da Saudade, é uma história sobre o Brasil. A prefeitura é a maior empregadora de Serra da Saudade. Em municípios pequenos como esse, com até 5.000 habitantes, a administração pública responde em média por quase 40% de tudo que se produz em valor. A prefeitura de Serra da Saudade está sob controle da mesma família há 25 anos. Essa aqui é Neuza Maria Ribeiro, do Progressistas. É a atual prefeita da cidade. Foi eleita em 2024 com 91% dos votos válidos, a maior votação proporcional de uma mulher candidata a prefeita no Brasil naquele ano. Esse é o terceiro mandato de Neuza. Ela também venceu em 2008 e 2012. Neuza é ex-mulher de Alaor José Machado, também do Progressistas. Alaor foi prefeito de Serra da Saudade 5 vezes, nos anos 90, depois 2 vezes consecutivas no início dos anos 2000, e mais 2 vezes consecutivas entre 2017 e 2024. Desde o ano 2000, Alaor e Neuza se revezam no comando da prefeitura. Cumprem mandato, esperam o seguinte e voltam ao cargo. Os dois sozinhos administraram Serra da Saudade por quase um quarto de século. O prefeito tem o maior salário da folha de pagamento da prefeitura. O segundo maior salário hoje pertence ao controlador-geral do município, cargo responsável, em tese, por fiscalizar a prefeita. O controlador-geral de Serra da Saudade é um homem chamado Marcelo Ribeiro Machado. Ele está no cargo há 20 anos. Marcelo é filho de Neuza e Alaor. Serra da Saudade não é uma exceção. Vou dar outro exemplo. Essa aqui é Borá, no oeste do estado de São Paulo. 932 pessoas vivem nesse lugar. Não há sequer um semáforo aqui, mas a prefeitura tem 54 servidores diretos. Cerca de 200 moradores trabalham numa usina que fica em Paraguaçu Paulista, a 18 quilômetros de Borá. Mas tirando isso, a prefeitura é a maior empregadora da cidade. Essa também é a história de Engenho Velho, no noroeste do Rio Grande do Sul. 1.296 habitantes. Aqui, dos 187 empregos formais que existem na cidade, 130 estão na administração pública, quase 70%. 3 cidades em 3 lugares diferentes do Brasil, em Minas Gerais, no oeste de São Paulo e no noroeste gaúcho. O padrão é o mesmo. A prefeitura é a maior economia do lugar. Em alguns casos, a prefeitura é praticamente a única economia. De onde vem esse dinheiro? Quem paga por isso? O Brasil tem hoje 5.570 municípios. Desses, mais de 1.250 têm menos de 5.000 habitantes. E cerca de 70% têm menos de 20.000. Em mais de 1.000 deles, a prefeitura é a maior empregadora e a principal fonte de renda da cidade inteira. Na verdade, em muitos casos, o segundo, o terceiro e o quarto maior empregador da cidade também são, indiretamente, a prefeitura, através de empresas terceirizadas. Em alguns locais, a folha de pagamento da prefeitura é maior do que tudo que a cidade produz no ano inteiro. São lugares sem indústrias, sem um comércio relevante, sem poder agrícola, mas com prefeitura.
E essas prefeituras só existem porque todo mês dinheiro federal cai na conta delas. Grana que vem de um fundo chamado Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Em tese, essa grana serve para pagar saúde, educação, saneamento, e em muitas cidades uma parte dela é gasta dessa maneira. Mas num número razoável de municípios brasileiros, esse dinheiro é todo consumido para pagar a estrutura da cidade. Vereador, secretário, servidor. Numa parte dos municípios brasileiros, o FPM responde por mais de metade da receita corrente. Quem define quem ganha o quê? A gente vai ter que voltar no tempo para entender. Em 1981, no final do regime militar, o presidente João Figueiredo assinou esse decreto-lei. Decreto-Lei 1881, de 27 de agosto de 1981. Tem uma tabela aqui. Cada cidade do Brasil entra em uma dessas faixas, conforme o tamanho da sua população. E cada faixa tem um número, chamado coeficiente. Quanto maior o coeficiente, mais dinheiro a prefeitura recebe. Cidade com até 10.188 habitantes, coeficiente 0,6, o mínimo. Cidade entre 10.189 e 13.584, coeficiente 0,8. Cidade entre 13.585 e 16.980, coeficiente 1 inteiro. E vai subindo faixa por faixa até o máximo de 4 inteiros, para cidades com mais de 156 mil habitantes. Na prática, uma cidade com 10 mil habitantes ganha a mesma coisa que uma cidade com 5 mil. O que significa que, se a gente considerar o custo por habitante, a cidade com 5 mil moradores recebe o dobro de dinheiro público da cidade de 10 mil. Não faz nenhum sentido. No Fundo de Participação dos Municípios, cada salto de 0,2 do coeficiente pode significar algo a mais na casa de milhões de reais por ano nos cofres da prefeitura. Se uma cidade tem, digamos, 9.800 habitantes, entra no coeficiente 0,6. Se ela ganha 500 moradores, o coeficiente sobe para 0,8. Esses 500 moradores representam alguns milhões de reais a mais por ano. É claro que essa matemática gera incentivos muito ruins. Em 2013, um economista do IPEA chamado Leonardo Monastério fez um exercício para entender essa equação. Ele pegou 3.565 municípios com população abaixo de 61 mil habitantes e acompanhou a divulgação dos seus números oficiais. Se as cidades crescessem ou encolhessem por motivos normais, gente nascendo, gente morrendo, gente migrando, o gráfico deveria mostrar uma curva relativamente suave. E o que ele encontrou? Picos, exatamente abaixo do número das faixas do Fundo de Participação dos Municípios. Logo abaixo de 10.188 habitantes, o corte da primeira faixa, um pico. Logo abaixo de 13.584, o corte da segunda, outro pico. Logo abaixo de 16.980, o corte da terceira, mais um. As cidades brasileiras estavam parando de crescer. Mas não em qualquer número, em números bem específicos, no número exato em que crescer a população custaria milhões. O Monastério identificou no censo de 2010 192 municípios brasileiros mal classificados, cidades cuja população oficial não bate com o que seria a distribuição natural. A perda anual estimada por essa distorção na época era de mais de 200 milhões de reais por ano. O que aconteceu depois que o estudo foi publicado? Nada. 13 anos depois, o incentivo continua o mesmo. As prefeituras continuam parando de crescer no número exato em que crescer custa dinheiro. E quando a população da cidade diminui? Aí o negócio fica ainda pior. Quando o censo do IBGE mostra que uma cidade encolheu, ela deveria perder coeficiente do FPM, receber menos dinheiro. É a lógica da tabela. Mas o Congresso Nacional descobriu na prática que, se uma cidade perde dinheiro, ela vira problema político. Quando o IBGE faz o censo, ele divulga primeiro os números preliminares. Depois, abre um prazo para revisão. E aí, os telefones das salas do IBGE começam a tocar. De tudo que é lugar do país, os prefeitos exigem recontagem. Mandam advogado, ameaçam. No último censo de 2022, mais de 2.000 cidades brasileiras encolheram em comparação com o censo anterior. Sem regra de transição, 863 municípios perderiam coeficiente do FPM. Só que no mesmo dia que o censo saiu, o presidente Lula sancionou a Lei Complementar 198, que evitou a queda imediata e criou uma transição de 10 anos. E é fácil apontar o dedo só para o Lula, mas a lei foi de autoria de Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba,
Quem relatou o projeto no Senado foi Rogério Marinho, do PL, do Rio Grande do Norte, da oposição. A votação no Senado foi de 67-0, unanimidade. PT, PL, União, MDB, todo mundo votou da mesma maneira, esquerda e direita. Ninguém quer problema com cidade pequena. Como a gente chegou nesse ponto? É preciso recorrer à nossa história para entender. Em 1872, o Brasil Império tinha 642 municípios. Em 1940, esse número chegou a 1.574. Então, a Constituição de 46 descentralizou a criação de municípios para as assembleias legislativas estaduais. E o resultado foi um boom de novas cidades. Nós chegamos a 2.766 municípios em 1960, o que significa que quase dobramos esse número no intervalo de 20 anos. Por um tempo, cada deputado estadual, em troca de apoio na Assembleia, conseguia transformar um distrito da sua base eleitoral num município novo. Até que o regime militar interrompeu essa farra. A Lei Complementar número 1 de 1967 e depois a Constituição de 67 e 69 estabeleceram critérios federais rígidos para a criação de municípios. Uma população mínima, uma arrecadação tributária mínima, estudos de viabilidade econômica e eleitorado mínimo. Por um tempo, a criação de novas cidades ficou quase que estagnada. O país saiu de 3.952 municípios em 1970 para 3.991 em 1980, um acréscimo mínimo. Mas em 1979, o regime militar começou a se desfazer. Esse foi o ano da Lei da Anistia, do retorno dos exilados políticos, do início da abertura. E em outubro de 78, o Congresso aprovou a Emenda Constitucional número 11, que eliminou uma exigência muito específica. A partir desses pontos, os estados não precisavam mais pedir autorização do presidente da República para alterar o seu próprio território. As assembleias legislativas voltaram a poder criar municípios, dentro dos critérios populacionais ainda exigidos pela Constituição de 67. O efeito disso é que entre 1980 e 1988, o Brasil criou algo próximo de 500 municípios. É verdade que num ritmo mais lento do que aconteceu depois de 46, mas grande o suficiente para mostrar que assim que o controle federal afrouxa, os estados voltam a criar municípios. Em 1988, quando o Congresso deu vida à atual Constituição, o Brasil já tinha 4.179 municípios. Mas as coisas pioraram desde então. Essa aqui é uma das nossas jabuticabas. Artigo 18 da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são entes federativos. Pela primeira vez na nossa história, o município é considerado um ente federativo, como o Estado, como a União, com autonomia administrativa, financeira e política. Isso aqui é uma anomalia. Praticamente nenhuma outra federação do mundo, Estados Unidos, Alemanha, México, Índia, coloca o município como ente federativo de igual para igual com os estados. Mas não bastasse o parágrafo 4. Esse aqui diz que a criação, fusão, incorporação e desmembramento dos municípios será feita por lei estadual. Ou seja, são os estados que definem essa matéria mais uma vez, sem a obrigação de provar a viabilidade econômica, sem a obrigação de provar uma população mínima, cada estado podia criar sua própria régua. E é fácil adivinhar o que aconteceu depois que a Constituição foi promulgada. Em 1996, no intervalo de míseros 8 anos, o Brasil criou 1.385 municípios. Onde? Pelo país inteiro, mas só o Rio Grande do Sul criou 153 municípios nesse período, quase 20% do total. Ninguém criou mais cidades que os gaúchos. Olha bem esse pedaço do Brasil. Serra Gaúcha, Vale do Taquari, noroeste do Rio Grande do Sul. Se a gente pegar os 20 municípios brasileiros com a maior proporção de idosos, 19 estão concentrados aqui. Coqueiro Baixo em primeiro lugar, 1.290 habitantes. Para cada 100 crianças com até 14 anos, Coqueiro Baixo tem 277 idosos, 5 vezes a média nacional. Essa é uma cidade que exporta filho e importa avô. Quase todos os 19 municípios desse anel funerário gaúcho, esse cinturão de cidades envelhecidas, foram criados depois de 1988. Coqueiro Baixo, por exemplo, foi desmembrada em 1996. Quando a curva demográfica já apontava para a extinção, a cidade foi criada como um município já em colapso.
Tocantins, que tinha sido recém-criado como um estado em 1988, passou de 79 para 139 municípios nesse período. Houve crescimento no Piauí, em Santa Catarina, em Minas, pelo país todo. Como são essas novas cidades? A maior parte tem menos de 10 mil habitantes, ou seja, estão exatamente na faixa do FPM, que recebe o coeficiente máximo de retorno por habitante. O Brasil experimentou a maior onda de fragmentação municipal da sua história, tudo perfeitamente legal. Até que, em 1996, o Congresso se deu conta que o negócio era insustentável e uma emenda constitucional foi promulgada, a número 15. A emenda passou a exigir 4 coisas para criar um novo município. Primeiro, uma lei complementar federal definindo o período em que isso pode ser feito. Depois, uma lei estadual específica. Então, um estudo de viabilidade municipal. Por último, um plebiscito com a população envolvida. O problema é que a tal lei complementar federal, a exigência número 1 dessa lista, nunca foi promulgada. Tecnicamente, o Brasil tem um dispositivo constitucional em vigor há 30 anos que não pode ser aplicado porque a lei regulamentadora não existe. E não foi por falta de tentativa. Projeto de Lei Complementar 416, do senador Mozarildo Cavalcante, aprovado nas 2 casas do Congresso, vetado pelo presidente Dilma Rousseff em 2013. Justificativa do veto: o projeto, ao invés de conter a fragmentação, abriria uma nova janela para a criação de mais municípios. Projeto de Lei Complementar 397, 2014, mesma autoria, aprovado pela Câmara, vetado em agosto, mesma justificativa. Projeto de Lei Complementar 137, 2015, do senador Flecha Ribeiro, aprovado em comissão, pronto para o plenário desde 2017. Nunca votado. Caducou. Em abril desse ano, finalmente, depois de 30 anos, veio uma lei complementar. A Lei Complementar 230, de 15 de abril de 2026. O problema é que ela só regulamenta uma coisa, o desmembramento parcial, que é quando uma cidade transfere um pedaço do seu território para a cidade vizinha. Fusão integral, incorporação total, ou seja, juntar 2 cidades numa só, continua sem um rito legal. Não dá para fazer. A lei que deveria permitir isso simplesmente não existe. A verdade é que os incentivos para a fusão dos municípios são baixíssimos. Olha o mapa. Essas aqui são União da Serra e Itapuca, no Rio Grande do Sul. Cidades vizinhas. A divisa entre elas é o Rio Pulador, que despenca numa cachoeira bem no limite dos 2 municípios. União da Serra tem 1.170 habitantes, Itapuca, 1.937. Se essas 2 cidades virassem uma só, o novo município teria pouco mais de 3 mil habitantes, ou seja, ainda estaria na faixa de menos de 10 mil habitantes do FPM, coeficiente 0,6, o mesmo coeficiente que cada uma recebe hoje separadamente. Cidades pequenas, quando se fundem, perdem dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios, porque o FPM é por município, não por habitante. 2 cidades pequenas separadas recebem mais do que uma cidade pequena unida. Esse é o primeiro motivo porque ninguém quer uma fusão, porque a regra do dinheiro federal pune esse movimento. O contrário também é verdade. Imagine um município com 20 mil habitantes. Coeficiente do FPM 1,2. Se um distrito desse município, com 6 mil habitantes, se emancipa, o que acontece? O município mãe fica com 14 mil habitantes. E cai para a faixa de coeficiente 1. O novo município com 6 mil entra no piso de coeficiente 0,6. A soma dos dois dá 1,6. Antes da emancipação, a cidade tinha 1,2. A região dividida passou a deter na soma um coeficiente 33% maior, sem que tenha produzido um único habitante, R$1 a mais de arrecadação ou 1 quilômetro de estrada. Para piorar, quando 2 cidades muito pequenas se fundem, nós estamos falando de um prefeito a menos, um vice-prefeito a menos, de 9 a 12 vereadores a menos, de 5 a 8 secretários municipais a menos, entre 30 a 60 cargos comissionados a menos, um contador externo a menos, um contrato de sistema de gestão a menos, um escritório de advocacia a menos. Cada vaga a menos atinge uma pessoa que hoje está empregada, com nome, com família, com telefone de um deputado federal influente. Num país em que a Constituição exige plebiscito para qualquer fusão municipal, essas pessoas têm voz e por isso têm como impedir esse movimento.
Qual é o custo de tanto município pequeno? É difícil medir, mas vamos tentar encontrar algum contexto. O Brasil tem 7,6 milhões de pessoas ocupadas na administração municipal das 5.570 prefeituras do país. Para colocar em perspectiva, a União tem 1,3 milhão de servidores. Os estados somados têm 3,6. Ou seja, municípios têm mais servidores que a soma do governo federal e de todos os estados brasileiros. Quase 60% de todos os vínculos públicos do país estão nos municípios. E o custo? A folha pública municipal consome algo perto de 4% do PIB do Brasil todos os anos. Essa é uma estimativa do IPEA. São centenas de bilhões de reais por ano só com as folhas das prefeituras. E uma parte significativa disso é gasto em municípios que não entregam nada além da própria estrutura. Em parte importante desses lugares, o Fundo de Participação dos Municípios responde por mais da metade da receita corrente. E o FPM é só uma transferência. Quando você soma todas as transferências constitucionais, FPM, cota-parte do ICMS, cota-parte do IPVA, Fundeb, os repasses do SUS, as transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, descobre que 80% dos municípios brasileiros são dependentes dessas transferências em mais de 3/4 das suas receitas totais. Mais de 4 em cada 5 municípios brasileiros são, do ponto de vista fiscal, organismos que operam como unidades de gasto sustentadas pela União, sem autossuficiência econômica, sem condições de prestar os serviços que a Constituição atribui a eles, como saúde básica, educação infantil e fundamental e saneamento. Isso acontece porque uma imensa parcela do dinheiro que chega nessas cidades é consumida antes pela própria estrutura administrativa da cidade. E de onde vem esse dinheiro? Grande parte vem do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Esses são os dois tributos que sustentam o Fundo de Participação dos Municípios. O FPM foi criado em 1965, durante a reforma tributária do regime militar. Naquele momento, o objetivo era redistributivo. A lógica era: o Sudeste concentra a renda formal e o parque industrial do país. Portanto, é no Sudeste que se arrecada a maior parte do imposto de renda. Uma cidade do sertão paraibano ou da zona da mata de Pernambuco não tem uma base econômica para sustentar um posto de saúde, uma creche ou uma rede de esgoto. Sem a transferência da União, essas cidades simplesmente não funcionariam. O problema é que quando você acompanha o trajeto do dinheiro pago por um trabalhador de São Paulo até a conta da prefeitura de uma cidade de 1.800 habitantes no sertão da Paraíba, descobre que a maior parte desse dinheiro não vira posto de saúde, creche ou rede de esgoto. Vira folha de pagamento da própria máquina administrativa que toca o município. O trabalhador do Rio, de Belo Horizonte, de Salvador, paga. O morador pobre da cidade pequena, em tese, deveria receber. Mas entre um e o outro, existe uma engrenagem política que captura a transferência antes dela chegar ao destino. E essa é só a metade do problema. A gente ainda precisa olhar para quem paga essa conta. Porque o trabalhador de São Paulo não é necessariamente um sujeito que tem dinheiro, privilegiado pelo poder público. Numa cidade como São Paulo, ele pode perfeitamente ser alguém que sai de casa às 5h30 da manhã, da periferia da cidade, que pega um ônibus até a estação de trem, pega o trem lotado, em pé, por 1h30, chega no trabalho às 8, trabalha o dia inteiro no balcão, volta no mesmo trem à noite e chega em casa às 10. A casa dele fica num bairro que não tem rede de esgoto. O esgoto escorre para uma vala e quando chove demais, a vala transborda e entra no quintal. O posto de saúde do bairro abre 3 dias por semana. Quando o filho tem febre, a fila do postinho demora 8 horas. Todos esses são problemas muito comuns nas cidades grandes, que custam caro para resolver, porque cidade grande tem escala. Construir uma rede de esgoto em São Paulo custa bilhões. Manter 1.000 escolas funcionando com merenda, com material, com professor, custa uma fortuna. E é aí que mora o problema. A fórmula do FPM é regressiva em relação ao tamanho do município. Um habitante de São Paulo recebe uma fração do que recebe um habitante de uma cidade de 1.000 pessoas no interior. A cidade grande, que arrecada grande parte do imposto que sustenta o FPM, é pouco atendida pelo dinheiro que ela mesma ajuda a gerar. Esse desenho foi pensado assim em 1965, com a ideia de que os municípios pequenos precisam de transferências maiores para sobreviver. O problema é que em 1965, o Brasil ainda era, em grande parte, um país rural. Mais da metade da população vivia no campo ou em vilarejos. As metrópoles existiam, mas não eram tão grandes quanto hoje.
nem tinham os mesmos problemas. 60 anos depois, mais de 85% dos brasileiros vivem em cidades. As periferias das nossas metrópoles concentram populações enormes. A favela de Paraisópolis tem 100 mil moradores, mais que o município médio brasileiro. Heliópolis tem 200 mil. Mas a fórmula do FPM continua operando como se o país ainda fosse o mesmo de 1965. A periferia da metrópole, que concentra um número enorme de brasileiros abandonados pelo poder público, é tratada pela fórmula como se fosse o lado privilegiado da equação. No fim, o dinheiro do trabalhador da zona leste de São Paulo sai da cidade dele para bancar a estrutura administrativa de um micromunicípio do interior do país, onde, em muitos casos, sequer alcança os mais pobres que moram lá, porque para na prefeitura, no salário de um servidor que ganha bem mais do que ele. E às vezes, para gente ainda mais rica. Como é esse caso aqui. Tucano, sertão da Bahia, 48 mil habitantes. Em junho de 2024, a cidade promoveu uma festa chamada Arraiá das Águas Quentes, no distrito de Caldas de Jorro. O prefeito Ricardo Maia Filho, do MDB, contratou Wesley Safadão para a festa. O cachê dele foi de R$ 730 mil. Com a equipe, a logística e a operação do show, o gasto chegou a R$ 1 milhão. A contratação foi sem licitação. De onde veio esse dinheiro? Metade saiu de uma emenda Pix indicada por um deputado federal chamado Alex Santana. A outra metade, segundo a Controladoria Geral da União, veio de uma fonte que a prefeitura nunca informou. A CGU foi investigar Tucano, porque a cidade tinha recebido, naquele ano, 5 emendas Pix, somando 19 milhões de reais. A maior delas, de 11 milhões e 700 mil reais, indicada por um único deputado federal, Ricardo Maia, do MDB da Bahia. Esse é o pai do prefeito. E o show de Wesley Safadão é só uma das despesas que a auditoria encontrou. Conta de água, conta de luz, conta de internet, aluguel de carro para o gabinete do prefeito, combustível, material de escritório, material de limpeza, tudo pago com emenda Pix. Tudo proibido pelas regras desse tipo de transferência. A emenda Pix é um capítulo à parte do universo dos municípios brasileiros. Até 2019, quando um deputado federal queria enviar um dinheiro para uma cidade do seu reduto eleitoral, tinha que indicar a emenda. Geralmente, a Caixa Econômica Federal fazia um convênio com a prefeitura, exigia um plano de trabalho, exigia um projeto detalhado e o dinheiro só era liberado por etapas. Depois da emenda Pix, não. O deputado indica e o dinheiro cai direto na conta da prefeitura, sem precisar de plano de trabalho. A prefeitura usa a grana como quiser, com uma única exigência: aplicar 70% do dinheiro em despesas de capital, como obras. Em 2024, foram empenhados 6 bilhões e 900 milhões de reais em emendas Pix para os municípios brasileiros. 25% desse dinheiro, 1 bilhão e 700 milhões de reais, foram destinados para cidades com até 10 mil habitantes. Só na pequena São João da Baliza, de Roraima, com 8 mil habitantes, foram despejados 13 milhões e 400 mil reais em emendas Pix num único ano. Mais do que 8 capitais brasileiras receberam somadas no mesmo ano. Por que a emenda Pix prefere as cidades pequenas? Por muitos motivos. A primeira razão é a mais fácil de entender. Imagina o cenário. Um deputado federal manda 10 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo. Só que o orçamento da Prefeitura de São Paulo é próximo de 100 bilhões de reais por ano. Convenhamos, esses 10 milhões não fazem muita diferença na propaganda eleitoral. Agora pega a pequena São João da Baliza, em Roraima, com 8 mil habitantes. Orçamento anual em torno de 70 milhões de reais. Cai uma emenda Pix de 13 milhões, isso é quase 20% do orçamento da cidade. E numa cidade assim, 13 milhões podem virar coisas que todo mundo vê. Asfalto nas 3 ruas principais, quadra coberta no colégio municipal, 2 ambulâncias novas, reforma do posto de saúde, ginásio poliesportivo, iluminação da praça central, show do Wesley Safadão. E cada uma dessas coisas tem o nome do deputado que foi padrinho. Pintado no muro, anunciado na rádio local, colado no adesivo na lateral da ambulância. Esse é um dos motivos porque o custo por voto numa cidade pequena é bem menor do que custaria numa grande capital. Além disso, o município pequeno não costuma ter uma estrutura administrativa para resistir a essa captura política. Não tem Ministério Público local atuante. Quando muito, tem uma promotoria itinerante que cobre 5, 10 cidades e visita cada lugar uma vez por ano.
Cidade pequena não tem imprensa local independente. Quando muito, tem um perfil no Instagram, muitas vezes contratado pela prefeitura. Também não tem Câmara de Vereadores capaz de fiscalizar. Em municípios pequenos, o regimento da Câmara prevê uma sessão ordinária por semana, geralmente nas segundas-feiras à noite, descontados os recessos de janeiro e julho. Isso dá cerca de 40 sessões por ano. E essas 40 sessões, em geral, duram 1-2 horas para fazer homenagem, escolher nome de rua, publicar moção de pesar pelo falecimento de algum morador. Para piorar, a Câmara é, na maioria das vezes, composta por parentes e aliados do prefeito. No fim, a emenda PIX entra na conta da prefeitura. A prefeitura escolhe a empresa que vai executar a obra. A empresa contratada muitas vezes é ligada à família do prefeito, ou ao próprio deputado, ou ao grupo político dele. O preço é bem acima do que se cobra no mercado e o dinheiro circula dentro do mesmo grupo político. Não existe quem fiscalize, porque não há quem possa fiscalizar. Em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador, uma operação dessas pode até acontecer, mas tem custo, tem promotoria especializada, tem tribunal de contas com auditores, tem imprensa, tem vereadores da oposição com gabinetes e assessoria, tem rede social. Os 3 estados em que 100% dos municípios receberam emenda PIX em 2024 foram Roraima, Acre e Amapá. Estados bem pequenos, com bancadas federais pequenas. Cada um deles tem 8 deputados federais. São 24 deputados para atender os 53 municípios de 3 estados. Na média, cada deputado tem pouco mais de 2 municípios para cuidar. Algo bastante viável. Nessa conta, cada deputado consegue distribuir as emendas PIX para todos os seus municípios e sustentar uma rede de patronagem com todos os prefeitos, garantindo cabos eleitorais em todas as cidades e capturando a maior parcela do eleitorado do estado. Compara com São Paulo, que tem 70 deputados federais e 645 municípios. O cenário é bem diferente. São 9 municípios por deputado, e boa parte desses municípios são grandes demais para serem capturados por um único deputado. Só a capital tem mais de 11 milhões de habitantes. Roraima tem 716 mil moradores. O estado inteiro é menos populoso que a cidade de Guarulhos. Por isso, um modelo da emenda PIX funciona infinitamente melhor na escala de Roraima do que na escala de São Paulo. No ano passado, o STF determinou a suspensão dos repasses de emenda PIX para 9 dos 10 municípios que mais receberam esse tipo de recurso entre 2020 e 2024. Esses 10 municípios receberam somados mais de 724 milhões de reais nesses 5 anos. E só um deles, a cidade de São Paulo, passou no crivo da auditoria. Os outros 9 tiveram os repasses suspensos. A Controladoria Geral da União encontrou nesses municípios contratos sem licitação, obras paralisadas, objetos contratados que não foram entregues, superfaturamento, desvio de finalidade. Em maio, o TCU divulgou uma nova auditoria, coordenada com tribunais de contas dos estados. Foram analisadas emendas PIX de 21 estados brasileiros. Em mais de 90% delas, foi encontrada alguma irregularidade. Esse é o quadro. Cidade pequena, dependência crônica de FPM, emenda PIX do deputado da região, frequentemente parente do prefeito. Dinheiro cai, festa acontece, cantor da moda chega num jatinho, decreto de estiagem fica pendurado na parede da prefeitura. No ano seguinte, a história se repete. Festa de 33 anos de emancipação, festa de 34, e assim por diante. E o que é uma cidade? Serra da Saudade é uma cidade? Borá é uma cidade? Engenho Velho é uma cidade? Juridicamente, sim. Cada uma tem prefeito, Câmara de Vereadores, lei orgânica, brasão municipal. Mas tem outra forma de fazer essa pergunta. A cada 10 anos, o IBGE publica um estudo chamado REGIC, Regiões de Influência das Cidades. A última edição é de 2018. O REGIC não pergunta o que diz a Constituição sobre o que é uma cidade. Pergunta para onde a vida circula no seu entorno. Para onde as pessoas se deslocam quando precisam de um hospital, para onde vão fazer uma faculdade, acessar um aeroporto, conseguir crédito num banco, encontrar um trabalho. A partir dessas perguntas, o IBGE monta um mapa com uma hierarquia. Tem cidade que organiza fluxos econômicos para milhões de pessoas e tem cidade que não organiza fluxo nenhum, nem para sua própria população. Pelo REGIC, os nossos municípios se distribuem em 5 níveis. No topo estão as nossas 15 metrópoles.
São Paulo, Rio, Brasília, BH, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Manaus, Recife, Goiânia, Porto Alegre, Belém, Campinas, Vitória e Florianópolis. Abaixo delas estão as 97 capitais regionais, cidades médias que organizam regiões inteiras, como Ribeirão Preto, Londrina, Joinville, Feira de Santana, Caxias do Sul, Petrolina e Maringá. Abaixo das capitais regionais, os 352 centros sub-regionais, cidades menores, mas ainda com gravidade própria. Lajeado, Passo Fundo, Patos de Minas, Caruaru. Abaixo desses centros sub-regionais estão os 398 centros de zona, cidades pequenas que ainda funcionam como uma sede de microrregião, reúnem comércio, serviços, postos avançados de saúde. Soma esses 4 níveis: 15, mais 97, mais 352, mais 398. Dá 862. 862 cidades brasileiras, segundo o IBGE, exercem alguma forma real de centralidade. E o resto? Os outros municípios brasileiros estão na última categoria do REGIC. São oficialmente centros locais. Centro local é a cidade que, nas palavras do próprio IBGE, exerce influência, quando muito, aos seus próprios limites territoriais. A sua importância nunca extrapola o município. A população desses lugares depende de outros centros urbanos de maior hierarquia para acessar bens e serviços e para consumir gestão pública. Quando o morador de um centro local tem um infarto, ele vai para outra cidade. Quando quer fazer faculdade, ele vai para outra cidade. Quando o filho precisa de ortodontia, vai para outra cidade. Quando a esposa precisa de uma ressonância, vai para outra cidade. Quando o pai precisa registrar uma escritura, vai para outra cidade. A vida do morador do centro local acontece em outra cidade. E essa outra cidade fica 30, 50, às vezes 80 quilômetros de distância. É o caso dessa cidade aqui, Anhanguera, em Goiás, 924 habitantes. Esse é um centro local, o menor município de Goiás. Quando um morador de Anhanguera precisa de hospital, ele vai para onde? Vai para Catalão. Catalão fica a 35 quilômetros de Anhanguera. É a cidade real do Sudeste goiano. Tem 114 mil habitantes, tem universidade, hospital geral, fábrica da Mitsubishi, aeroporto. Catalão é uma cidade no sentido funcional do termo. Anhanguera é uma sede administrativa de um território que orbita Catalão. Brejo dos Santos, na Paraíba. 5.742 habitantes. Outro centro local. Quando o morador de Brejo dos Santos tem um problema sério de saúde, vai para onde? Vai para Catolé do Rocha. Catolé do Rocha fica a 8 quilômetros, tem 30 mil habitantes. Parece pouco, mas é lá que fica o Hospital Regional Dr. Américo Maia de Vasconcelos. Cada cirurgia que um morador de Brejo dos Santos faz em Catolé. Cada parto, em Catolé. Cada exame de média complexidade, em Catolé. Brejo dos Santos é uma sede administrativa de um território que orbita Catolé do Rocha. Mesma coisa aqui. Santiago do Sul, em Santa Catarina. 1.651 habitantes. Emancipado em 94, no auge da fragmentação pós-Constituição de 88. Quando o morador de Santiago do Sul precisa de hospital, faculdade, agência bancária, comércio diversificado, vai para onde? Vai para Chapecó. Chapecó fica a 69 quilômetros. É o centro funcional do oeste catarinense. Tem mais de 250 mil habitantes. Tem universidade pública, tem hospital regional, tem aeroporto. Chapecó é uma cidade no sentido funcional do termo. Santiago do Sul é uma sede administrativa de um território que orbita Chapecó. São mais de 4 mil lugares assim no Brasil, que não organizam fluxo nenhum, que não atraem ninguém de fora, que a vida econômica acontece em outra cidade. E como os outros países lidam com isso? De uma forma bem diferente da nossa. Em 2007, a Dinamarca fez o que o Brasil não consegue fazer. A reforma se chamou Strukturreform. O país tinha 271 municípios. Esse número caiu para 98 em pouco tempo. Houve uma redução de quase 70%. Como isso foi feito? Para ser um município, é preciso ter pelo menos 20 mil habitantes. Quem tem menos que isso tem que promover uma fusão com um vizinho. Os servidores não foram demitidos, foram transferidos. As dívidas foram absolvidas. Os contratos foram refeitos. Metade dos políticos locais foram eliminados. Tudo isso em 18 meses.
Já o Japão fez a Lei das Fusões Municipais Especiais em 1999. Quase a metade dos municípios japoneses foram eliminados em 11 anos. A Suécia passou por isso em duas ondas. Entre os anos 50 e 70, 2.498 municípios viraram 290. Em todos esses países, a fusão virou política pública. O governo central deu o desenho, o incentivo e, em alguns casos, a obrigação. Os servidores foram preservados, as comunidades foram preservadas. O que sumiu foi a máquina política local. O prefeito, a Câmara, os comissionados. Não as escolas, os postos de saúde ou os bairros. E o que impede a gente de fazer isso? Organizações como a que esse sujeito preside. Esse é Paulo Roberto Ziolkowski, o homem mais poderoso do municipalismo brasileiro nas últimas 3 décadas. Advogado, 80 anos, gaúcho. Em 1993, Paulo foi eleito prefeito de uma cidade chamada Mariana Pimentel, no Rio Grande do Sul, com um pouco mais de 3.000 habitantes. Mariana Pimentel foi emancipada em 92. Ziolkowski foi o primeiro prefeito da cidade. Foi prefeito por 2 vezes. Depois, ele assumiu a presidência da FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, e em 97 passou a presidir a Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Comandou a entidade por 21 anos seguidos. Saiu em 2018, voltou em 2021. Acumula mais de 2 décadas no comando do municipalismo brasileiro. A CNM é a entidade que representa em Brasília os 5.570 municípios do país. Hoje é uma das mais poderosas entidades de pressão política do Brasil, mais influente do que muita federação de indústria, mais bem articulada do que muito sindicato patronal. E ela existe para uma coisa: garantir que o arranjo municipal brasileiro continue do jeito que está. Cada prefeitura paga uma contribuição mensal à CNM. Quase todas as 5.570 prefeituras do Brasil são filiadas à Confederação. Isso dá à CNM orçamento próprio, sede própria em Brasília, equipe técnica permanente, assessoria jurídica especializada, departamento de comunicação e lobistas profissionais circulando pelos corredores do Congresso o ano inteiro. O grupo tem razão quando diz que muitos municípios recebem obrigações de mais e dinheiro de menos. O problema é que, na prática, o municipalismo brasileiro não se limita a pedir melhor financiamento para oferecer bons serviços públicos. Ele também defende a preservação de uma estrutura municipal inviável, fragmentada e politicamente caríssima. Mas a CNM não trabalha sozinha em Brasília. No Congresso Nacional existe uma coisa chamada Frente Parlamentar Mista Municipalista, uma das maiores frentes parlamentares do país. Segundo a própria CNM, reúne mais de 300 deputados federais, mais da metade da Câmara, coordenada por deputados que vêm, eles próprios, de cidades pequenas. Por exemplo, hoje o coordenador é o deputado federal Benes Leocádio, do União Brasil do Rio Grande do Norte. Foi prefeito de Lages, no Sertão Potiguar, por 5 mandatos. Lages tem pouco mais de 10.000 habitantes. A Frente Parlamentar trabalha em sintonia direta com a CNM. Quando o lobby da CNM quer aprovar alguma coisa no Congresso, a Frente Parlamentar é um instrumento. Mas mesmo a CNM e a Frente Parlamentar Municipalista juntas não conseguiriam garantir esse sistema sozinhas, porque o lobby de Brasília depende de uma engrenagem que funciona fora de Brasília. Em cada estado brasileiro existe pelo menos uma federação de municípios. UPB na Bahia, AGM em Goiás, AMP no Paraná, FAMURS no Rio Grande do Sul, FAMUP na Paraíba, FECAM em Santa Catarina, AMM em Minas Gerais. E em cada estado existe uma frente parlamentar municipalista própria, que reúne deputados estaduais. Essa é uma rede que vai de controlador-geral, filho da prefeita, de Serra da Saudade até o gabinete do líder do governo no Senado. Imagine que cada prefeito de cidade pequena controle em média 2 a 3 cabos eleitorais por bairro do município. Cada cabo eleitoral mobiliza 20, 30 votos da família e das pessoas mais próximas. Numa cidade de 5.000 habitantes, com 3.000 eleitores, o prefeito consegue mobilizar diretamente uns 1.500 votos. 70% do eleitorado da cidade vota onde ele mandar. Esses 1.500 votos vão para o deputado estadual aliado. O deputado estadual aliado leva esses votos para o deputado federal aliado. O deputado federal aliado vota a favor das pautas da CNM no Congresso. A CNM, em troca, traz mais dinheiro federal para a prefeitura.
O prefeito, com mais dinheiro federal, mantém empregada toda a rede de cabos eleitorais. Atende os pedidos da família, contrata o cunhado, emprega o sobrinho, vê o filho virar controlador geral. E o sistema gira. Multiplica isso por mais de 4.000 municípios pequenos no Brasil. Por que o nosso país sustenta tantas cidades que não são cidades de verdade? Acho que nesse ponto você já sabe a resposta. Porque cada um desses municípios produz emprego para alguém. Vereador, secretário, comissionado, servidor concursado, empresa terceirizada, cabo eleitoral, procurador, contador, advogado. Porque cada um desses empregos sustenta uma família. Porque cada uma dessas famílias vota. Porque cada um desses votos elege um deputado. Porque cada um desses deputados defende em Brasília a continuidade da estrutura que sustentou a família dele e a família do eleitor dele. E porque as entidades que ajudam a articular tudo isso promovem lobby em Brasília para a manutenção desse modelo falido de administração pública. E enquanto for assim, a história vai continuar do jeito que tá. O ônibus sem ar-condicionado, lotado, saindo da periferia de uma grande cidade brasileira às 5h30 da manhã, com o trabalhador em pé, se segurando como pode, sem poder contar com o serviço público na esquina da sua casa. É ele quem paga essa conta.